Seja bem-vindo ao Cultural. Hoje é dia de passear pelas letras. O jornalista, escritor e compositor Jorge Fernando dos Santos conversa comigo sobre suas criações, entre elas o romance Palmeira Seca, que já virou tese de mestrado, peça de teatro e até minissérie de TV. Jorge, bem-vindo. Assunto não vai faltar porque só publicação literária são 40 até o ano passado. Eu sei que esse ano tem novidade, que a gente vai antecipá-las aqui no Cultural também. Mas eu falei do Palmeira Seca, que é um dos seus romances adultos mais conhecidos, junto com O Rei da Rua. Você até trouxe os dois para mostrar para o público. Queria que você comentasse esses dois livros, esses dois momentos que te levaram para além da literatura física. O Palmeira Seca foi o primeiro texto que eu fiz para publicação visando um público adulto. Até então eu tinha livros infantis juvenis, né, inclusive O Rei da Rua. E logo quando eu terminei de publicar O Rei da Rua, eu resolvi escrever uma novela, um conto, algo assim. Foi crescendo e virou Palmeira Seca. Tive a sorte de ganhar o Prêmio Guimarães Rosa, né? Depois foi adaptado para teatro pelo Alves Guimarães, depois foi minissérie. E foi tese de mestrado na Itália, onde foi traduzido. E estamos aguardando uma editora italiana que queira lançar, né? E é um livro todo ambientado em Minas, no interior de Minas, que tem muita interlocução com Guimarães Rosa, com a linguagem do Graciliano Ramos, que são assim os dois autores nacionais que eu mais gosto. Você falou da literatura infanto-juvenil. Você tem vários livros publicados para esse segmento e que é uma estética diferenciada da literatura adulta e é também uma formação de um novo público, que esse público começa a ler com seus livros, toma gosto pela literatura e vai te ler também depois nas obras adultas. Na verdade, essa questão de infantil, infanto-juvenil, adulto, isso realmente existe essa fragmentação de mercado, esses segmentos de mercado. Mas a gente, como escritor, a gente escreve o que pintar, né? Eu costumo brincar que eu só não escrevi até hoje bula de remédio. Mas se algum laboratório aí se interessar, eu estou às ordens. Mas o próprio Palmeira Seca, como Sumidouro das Almas, Primavera dos Mortos, que foram livros que eu escrevi para o público mais adulto e tal, hoje estão em coleções juvenis. Então eles pegam ali o 8ª série, 9ª série até o ensino médio, o que é muito bom, porque isso estimula muito a venda do livro, mediante adoções em escolas. Eu vou muito em escolas fazer palestras, tanto para crianças quanto para adultos, já no final da adolescência, né? E eu acho que é um mercado muito interessante, já que o mercado literário brasileiro está muito dominado pelos best-sellers, né? Pela indústria de entretenimento, a cultura de massa, né? Hoje o mercado não dá tanto valor para as obras brasileiras, para as obras locais? Infelizmente, assim como aconteceu no cinema e depois na música, a indústria cultural hoje, no campo do livro, né, no mercado editorial, é muito consumista, quer dizer, uma cultura de massa. Então você tem esses livros que chegam do exterior, que cumprem ali um ciclo, né, como os Tons Cinza, o Harry Potter e outros, né? E a literatura brasileira ainda não tem esse ramo de negócio, esse ramo de criação. E a literatura que realmente está comprometida com o fazer cultural, em refletir a aldeia, como dizia o Tolstói, ela fica sem lugar nas vitrines, né? Até porque as livrarias precisam vender, então elas vão colocar nas vitrines aquilo que realmente o público procura. Mas a boa literatura brasileira, se você pega as listas dos melhores livros, se você pega as resenhas publicadas nas principais revistas e cadernos culturais, a literatura brasileira aparece cada vez menos. E é curioso que cada vez surgem mais autores de qualidade no país. Você já participou, inclusive, de projetos que aumentam esse alcance literário. Sim, quase todo ano eu vou à Feira de Porto Alegre, já estive na Feira Foz do Iguaçu, participo sempre de um projeto do SESI de São Paulo, né, correndo o interior de São Paulo, as escolas do SESI, onde adotam livros e você vai fazer palestras. São escolas muito bem montadas, o sistema do SESI. Tem até um livro que você trouxe para mostrar para a gente também, que é distribuído de forma gratuita, para popularizar esse acesso à cultura verdade, local. Esse que você está falando, que é o livro Mulheres, que na verdade esse livro integra, né, aquela coleção que todo ano é publicado pelo Livro de Graça na Praça, que é um projeto muito interessante, participam vários autores, alguns consagrados, alguns novos, e distribui 20 mil livros de graça, né, nas praças de Belo Horizonte. Já participei 3 anos, esse ano eu entrei como autor adulto. Quer dizer, esse tipo de projeto que visa popularizar a leitura, o livro e tal, esse tipo de projeto precisava ser mais valorizado, né? Precisava ter mais apoio das prefeituras, do governo estadual, dos patrocínios,
Porque eu acho que é isso que funciona, é levar o livro no lugar onde o livro não chegou ainda, né? Alcançar as comunidades. Por exemplo, a Biblioteca Nacional todo ano realiza a participação dos brasileiros nas feiras internacionais. Esse ano tem Paris, ano passado tem Frankfurt. E eu sempre polemizo, não pelo fato de nunca ter sido convidado, eu acho que tem autores muito melhores do que eu, com muito mais tempo de estrada. Mas eu fico pensando que o dinheiro que você gasta para levar autores para Frankfurt, você poderia levar para o interior de Minas, para o Jequitinhonha, para o interior do Nordeste, para a Amazônia. Cultura. Exato. Você poderia pegar esses mesmos autores e levá-los por uma trilha literária de palestras, de feiras de livro, pelo interior do Brasil, visitando as bibliotecas, as escolas. Porque ir a Frankfurt é muito bom, mas é muito mais fácil você conquistar um leitor no Jequitinhonha com apoio, né, oficial, do que você conquistar um leitor em Frankfurt. Muitos vão lá e não conseguem traduzir os seus livros para o alemão. É interessante divulgar literatura lá fora? Claro que é, mas eu acho que quem governa tem que estabelecer prioridade. E eu acho que a prioridade do livro deveria ser vinculada à educação no Brasil, para estimular, inclusive evitar esses vexames de você ter um Enem com prova nota 0, a grande maioria, na prova de redação. Isso ocorre porque as pessoas não leem. Quem não lê não escreve bem, quem não escreve bem não pensa direito. Como é que um cara desse amanhã vai ser um juiz, vai ser um advogado, vai ser um jornalista, um médico, se ele não consegue ler uma bula de remédio, não consegue escrever uma crônica, não consegue redigir uma petição? A literatura está em todas as profissões. Com certeza. E tem uma coisa que aproxima as pessoas da literatura, que é a música, e você também tem uma vertente musical muito forte. Você começou escrevendo também músicas, você é um compositor musical. Como é que anda o Jorge Fernando, escritor, ao lado do compositor? Para mim é tudo muito a mesma coisa, quer dizer, eu acho que existem diferentes formas de escrita e a canção popular, na minha opinião, é muito mais literária do que musical, porque ela nasce muito mais da letra, porque você vê o jogral, o cordel, né, são tudo poesias que se cantam, né, são poemas cantados. E a canção popular, que é a minha dedicação, ela também é letra cantada, é poema cantado. Né? Claro que é um poema que tem função de uma melodia, mas não deixa de ser literária. E é isso que me atrai. Quando você pega uma letra do Aldir Blanc, do Chico Buarque, do Fernando Brant e do grande Paulo César Pinheiro, você percebe que é literatura pura, né? Que é poesia. Né? Então isso é que me atrai. E a música, se ela fosse melhor usada educacionalmente ou pelos meios de comunicação, divulgar a boa música brasileira, ela leva a educação, ela leva a cultura, ela leva a informação. Né? Hoje eu costumo dizer que da música de consumo, a única que fala da realidade brasileira é o rap, que canta a miséria, que canta a violência, que canta as dificuldades enfrentadas nas grandes periferias. O restante é música de entretenimento, é o amor de uma mulher por um homem, de um homem por uma mulher, que não leva a nada. Ao contrário da boa música brasileira feita nos anos 60, nos anos 70. Que tem conteúdo letra, social, antropológico, histórico. Também para a literatura e para o teatro, mas a gente vai falar isso no próximo bloco, porque precursora da fotografia de moda em Belo Horizonte, Ana Valadares tem sua obra retratada na exposição Uma Vida Iluminada. Um recorte do trabalho da fotógrafa está em cartaz no Café do Memorial Minas Gerais. Confira uma conversa com o curador da exposição, Tibério França, no quadro Passo Cultural. Tibério, primeiro eu queria que você me explicasse por que a escolha da Ana Valadares para essa exposição. Bom, isso se alinha um pouco com a vocação do memorial, que é um espaço de preservação da memória, localizado, né, no centro, no coração de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Então, a ideia de resgatar esse trabalho da Ana é um pouco também dar visibilidade a um pouco da história da cidade, dos atores sociais e culturais que fizeram parte da história recente da cidade. Ana Valadares é uma precursora da fotografia de moda, começou no final da década de 70, ainda muito nova, com grandes desafios, porque a fotografia sempre foi uma atividade muito masculina, inicialmente por conta do peso dos equipamentos, das dificuldades de produção, e ela conseguiu, aos poucos, se sobressair dentro desse mercado extremamente competitivo, que é o da fotografia de moda. E aqui a gente pode perceber vários olhares da Ana, porque tem as fotografias de moda, tem as fotografias também com a temática da natureza, outra vertente que ela explorou bastante, e também os retratos. Então, o público pode perceber essas 3 Anas aqui? Essa exposição retrata 45 anos de atividade
da Ana Valadares. Então, ela começou se interessando pela luz, observando como a luz chegava nas coisas e como que as coisas que ela tinha à disposição eram flores. Ela visitava uma floricultura, pedia coisas emprestadas para fotografar com a luz que ela gostava de ver chegar nas flores. Com isso, conheceu uma produtora de moda do período, Neneca Moreira. Neneca, né, fez um convite para que ela fotografasse desfiles e ela ficou fascinada pela questão do movimento, porque até então, fotografando flores, algo muito estático, né, ela podia dirigir a luz, escolher de que ângulo abordar. Desfile não, é algo dinâmico, é algo que acontece, que você não tem muito controle. Com a moda, em contato com as pessoas, ela ficou fascinada pelo rosto humano, que é algo fantástico, né, extraordinário, porque expressões, momentos, sentimentos. Então, a gente vai perceber também uma série de retratos, né, onde essa questão da expressão é muito notada, muito importante. E o acervo aqui contam com quantas fotografias impressas e nos monitores também? Sim, são 16 fotografias impressas, porque o espaço é um espaço reduzido, físico, mas temos 120 fotografias nos monitores, onde algumas tratam dos bastidores da moda e outras, né, feitas no jardim da casa dela. E é muito legal também que cada vez que a gente entrar no café, a gente tem uma exposição diferente. No próximo bloco, o jovem fotógrafo Leonardo Caldeira me encontra na exposição Uma Vida Iluminada e nos conta a sua história na segunda parte do Passo Cultural. Voltamos já! Formado em Relações Públicas, Leonardo Caldeira desenvolveu afinidade com a fotografia ainda na adolescência. Depois de realizar diversos cursos na área, o hobby acabou se tornando uma nova possibilidade profissional. Hoje, ele fotografa eventos, faz retratos e também tem a natureza como inspiração. Observando as fotografias da Ana Valadares, a gente percebe que você tem uma linha comum com a fotógrafa, porque você também fotografa a natureza. Isto é, eu comecei fotografando e a natureza é algo que me fascina pela possibilidade que ela te oferece. E acho que a natureza, cada fotógrafo que busca registrar as fotos de paisagem, ele consegue pôr o olhar dele e a natureza consegue retornar isso para o fotógrafo. Eu acho que assim, é um campo muito amplo. Você pode experimentar Isso, e dar o seu olhar, dar claro, a sua personalidade autoral para as fotos. Sem dúvida. Mas como que você se descobriu um fotógrafo? Tiago, acho que a fotografia, a vantagem na minha geração é que veio o digital. Então, com o digital, todo mundo tinha uma maquininha em casa que saía clicando. Então, isso foi me dando aquela vontade, aquela ânsia de conhecer mais, de aprofundar. Fui comprando uma máquina um pouco mais trabalhada, fui começando a estudar, até como entender, e hoje está como uma profissão. E você procurou estudar também? Sim, sim. Saber a luz que você usa para suas fotos? Sim, claro. Saber o tipo de disparo específico para a vertente que você vai estar fotografando, porque você tem outras fotografias também, além das paisagens. Isso. Você faz fotografia de eventos, faz retratos, faz books. Faço books em estúdios, faço eventos sociais. A gente hoje tem uma demanda muito grande de social. Então, assim, criamos um site para colocar as fotos de eventos. Então, agora com esse site, o que é a possibilidade? O cliente contrata, a gente coloca as fotos no site e a pessoa que está na festa pode ir lá buscar a foto dela. Jorge, eu falei que a literatura foi puxada pela sua vertente compositor, mas o compositor levou o Jorge Fernando também a escrever dramaturgia teatral. Você escreveu sucessos como Pérolas do Tejo, com Carlos Nunes, Álbum Rasgado, que foi montado pelo Fernando Gomes, e várias outras peças, inclusive para o teatro universitário. Você tem uma relação muito próxima com o TU. Como funciona a vertente dramaturgo do Jorge Fernando? Eu comecei na dramaturgia muito influenciado por esses compositores que também trabalham com teatro. Chico Buarque, Carlos Lira, Edu Lobo, principalmente Vinícius de Moraes. E lá no início da carreira, até antes de entrar para a faculdade, quando eu comecei a compor e tal, eu montei um sketch e tal, e aquilo cresceu e virou uma peça chamada Garimpo. Garimpo, Lugar ao Sol, que era um musical, que era a primeira experiência assim, era uma peça sobre a questão da terra, do garimpo, já naquela época.
E tive a oportunidade de ter essa peça encenada 2 vezes pelo Teatro Universitário. Eu me relacionava muito com a velha guarda do Teatro Universitário, Otávio Cardoso, Aide Bittencourt, né, Carlos Leite, João Etienne, que foi meu professor, Paula Lima, enfim, todos eles. E o Venceslau Coimbra Filho dirigiu 2 vezes essa peça, depois dirigiu o Chico Viola, né, naquele Teatro Clube da Amizade, fundado pelo padre Antônio Gonçalves, né, e foi lá que eu conheci Helena Pena, né, Pedro Plínio Sabará, Rita Silva e outros que depois se firmaram na cena cultural belo-horizontina. Então, escrever teatro para mim foi uma consequência da música e da literatura, né? Tive essas encenações e, coincidentemente, estreiei no estado de Minas, onde eu trabalhei durante muito tempo, quase 20 anos, com mais 5 anos de colaborador. Nesse período de colaborador, eu comecei como colunista de teatro e de cinema. E como colunista de teatro, eu tive acesso a grandes artistas de Minas e do Brasil. Fiz várias entrevistas e reuni no Teatro Mineiro Entrevistas e Críticas. Foi o primeiro livro sobre artes cênicas publicado em Minas Gerais, foi de minha autoria, que foi essa coletânea, né, de entrevistas e críticas. Em 93, eu fiz um outro livro sobre o mesmo tema, ampliando mais para ópera, teatro, televisão, rádio e dança, e fiz o BH em Cena, né, que foi um outro livro também sobre arte cênica. Só muito tempo depois é que o D'Angelo fez um livro dele, acho que 26 anos depois do meu primeiro, e recentemente o Galpão fez esse vídeo sobre a história do teatro belo-horizontino. E eu acho que o teatro, para mim, é dramaturgia, que o que fica do teatro é a dramaturgia. O teatro nasce de um bom texto e, quando acaba a peça, fica o texto se ele realmente for bom, né? Mas, infelizmente, a desvalorização, a não valorização do dramaturgo me afastou do teatro, entendeu? Mas você esteve presente também no teatro enquanto crítico teatral, você foi repórter, editor de vários veículos de comunicação em Belo Horizonte, mas isso te acrescentou novamente enquanto escritor. Sim. O que você leva do jornalismo para a literatura? Eu fui editor de vários cadernos, de revistas, né? Fui editor da revista do Sebrae, trabalhei no Estado de Minas, colaborei com outros jornais, fui assessor de comunicação. E nisso a escrita é forçada, quer dizer, a escrita é necessária, você não tem que esperar inspiração, você trabalha sob pressão e sob a necessidade de escrever, né? Então você cria uma disciplina, uma rapidez, e isso obviamente influenciou na minha atividade literária, que eu sempre fiz paralelamente. Eu sempre digo que o jornalismo foi a minha subsistência, até que eu me aposentei e fui viver só de literatura, que a literatura para mim sempre foi a prioridade. E grandes autores, né, foram assim também. O Nelson Rodrigues, o Hemingway, o Machado de Assis e vários outros grandes autores sobreviveram com o jornalismo, que é uma atividade muito próxima da literatura. O próprio Garcia Marques não diferenciava as duas coisas, ele dizia que todos os dois eram literatura. Mas o jornalista te dá essa disciplina, né, que a literatura às vezes não dá, né? A literatura te permite descansar. Pode criar mais também. E no jornalista você tem que estar o tempo todo. E como eu fui editor de cadernos das mais internacional, economia, infantil, cultura, etc., isso me permitiu um leque maior de informação e diferenciações de texto, né? Porque uma coisa é fazer crônica, outra coisa é fazer reportagem, outra coisa é fazer roteiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer mostrar esse trabalho, esse livro Como Escrever. Para os jovens escritores, jovens jornalistas. Isso. Como Escrever é para isso, literatura, jornalismo, teatro, cinema, porque eu tive a oportunidade de atuar nessas frentes. Eu fiz roteiro para a TV Cultura de São Paulo, eu fiz um Você Decide para a Globo, né? E escrevi para teatro, jornalismo e tal. E aqui eu tento passar a minha experiência, porque eu percebo muita confusão no texto. As pessoas vão escrever uma crônica, escrevem um artigo, vão escrever um artigo, escrevem uma reportagem. Quer dizer, é preciso que cada gênero de escrita seja clara na cabeça de quem vai escrever, porque senão o próprio leitor fica confuso, né? É preciso saber escrever para escrever bem. E você aprende a escrever lendo. Sempre que algum menino me pergunta, o que eu tenho que fazer para ser escritor? Eu falo, leia. Não se preocupe em publicar. Leia, escreva. Depois que você tiver os seus 30 anos, começa a publicar seus livros. Muito bacana. Eu vou ficar de olho nas suas dicas também. Por aí. Selecionamos 3 boas dicas de entretenimento na cidade. Então, programe-se. Até o dia 30 de março, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe a exposição Cabeça do artista carioca Milton Machado. A mostra é organizada por elementos em séries, o que lhe dá a cara de instalação e a sensação de passear por um labirinto.
Estão expostos importantes trabalhos como Hi-Fi, Conspiração, Arquitetura e Semáforo. A entrada é gratuita e a visitação acontece de quarta a segunda, das 9 às 21 horas. Então, no CCBB BH é grátis. 4 atrizes se reúnem para escrever uma peça e acabam rediscutindo suas próprias vidas com muito humor. As preocupações, desejos, angústias e medos das quarentonas fazem parte das situações de confissões de mulheres de 40. Dirigida por Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, a peça fica em cartaz até o dia 13 de fevereiro no Grande Teatro do Palácio das Artes, de quinta a sábado às 21 horas e no domingo às 19. Ingressos adquiridos nos postos da campanha de popularização no valor único de R$15. Então comprou seu ingresso num posto do Simpark e pagou R$15. E no sábado, dia 7, às 10h30 da noite, a cantora Pitty sobe ao palco do Music Hall com a turnê de seu novo álbum 7 Vidas. O disco traz um rock pesado e bastante psicodélico, com letras que retratam a sobrevivência humana e a transformação pessoal. Pitty assina todas as faixas do trabalho e conta com a parceria de Martim Mendonça nas músicas Boca Aberta, Deixa Ela Entrar, Pequena Morte e Olho Calmo. Ingressos em meia entrada a partir de R$45. Então, para assistir a Pitty no Music Hall, meia entrada é R$45. Agora, Jorge Fernando, a gente falou aqui de teatro, de música, de evento. Você também joga nas 11 posições que eu sei, porque, né? Dramaturgo, escritor, compositor. Quero saber o que vem nesse momento, nesse ano de 2015, aí em todas as suas vertentes. Eu queria voltar rapidamente a 2014, que eu tive a sorte de ser um dos finalistas do Prêmio Jabuti, com o meu livro Alguém Tem que Ficar no Gol, que já tinha sido finalista do Barco a Vapor, que é um prêmio da editora SM. Muito bacana. E para esse ano nós estamos lançando no primeiro semestre A Mágica da Música, pela editora Masa, aqui de Belo Horizonte, que é um livro que eu fiz com o escritor e compositor Eugênio Brito, que é para ensinar música na escola, né? E devo lançar ainda até agosto, setembro, a biografia do Geraldo Vandré, grande compositor e cantor da música brasileira. Que tem um peso muito importante na sua vida, que além de trazer a sua vertente compositor, a sua vertente escritor e te lançar também como biógrafo, ele faz parte da sua história pessoal, porque seu primeiro texto falava do Geraldo Vandré. Isso. Em 79 eu ganhei um concurso no antigo Jornal de Minas, escrevendo sobre o Vandré, e foi dali que tudo começou. Logo depois eu fui ser jornalista, né, fui estudar jornalismo, comecei colaborando no Jornal de Minas, escrevendo sobre música, aí a carreira, né, começa a deslanchar. E o Vandré marcou muito a minha obra, o livro está saindo pela Geração Editorial, uma editora de São Paulo, e eu espero que faça sucesso, que faça justiça ao trabalho dele. Ele completa 80 anos, dia 12 de setembro, é uma pessoa polêmica, enigmática, a biografia não é autorizada, mas entrevistamos 47 pessoas, nomes nacionais, inclusive, amigos pessoais dele, a ex-mulher, colegas, enfim. E pesquisei muito em jornal, revista, blogs, filmes, né, televisão. E é uma carreira, uma trajetória muito polêmica e muito rica, né? Então a minha preocupação aí retoma aquela coisa da música, né, de contar um pouco da história da música brasileira, sobretudo para as novas gerações. Então são boas histórias retratadas nesse livro, história da música, história do próprio artista, e a sua história também ali participando disso, e eu quero que você lance em primeira mão no Cultural. Vamos combinar? Okay. Desejo que seja a primeira biografia de várias que virão. A gente vai continuar ligado no seu trabalho e te espero aqui em primeira mão também. Prazer te conhecer e conhecer sua história também. Claro. E você que está em casa é meu convidado para voltar toda semana ao Cultural. Acesse o nosso site e confira também edições anteriores. E também não deixe de enviar as suas sugestões para o nosso e-mail. Encontro marcado na próxima sexta. Meu beijo e até lá!